Agora, professora, a implantação do CAC, o Custo Aluno Qualidade, como que era a campanha nacional pelo direito à educação que nós vimos aí na reportagem, é uma forma de garantir mais recursos e mais qualidade no investimento feito na educação? Denilson, o importante assinalar é que o custo aluno qualidade é uma referência para financiamento na educação, para que nós possamos ter uma educação com condições básicas, adequadas para o desenvolvimento de uma atividade com qualidade. Isso é importante assinalar essa questão. Ele não faz nenhuma indicação a respeito de mais recurso para a educação. Ele está sinalizando que nós precisamos investir mais na educação brasileira e muito mais para você poder ter condições de ensino e aprendizagem semelhantes, próximas aos países que têm uma economia igual à nossa. Agora, professor, esse é um dos principais desafios. Como injetar mais recursos no setor? Na opinião da senhora, de onde poderiam vir esses recursos adicionais? Veja, com relação à educação básica, mais recursos nós teríamos que pensar em termos do papel do governo federal. Eu acho que isso é fundamental assinalar. Estados e municípios têm investido na educação básica no Brasil. Sem dúvida, hoje, o grande imposto que financia a educação pública no Brasil, a educação básica pública, é o ICMS, né, que é um imposto arrecadado pelos estados. A grande questão é que a participação do governo federal na arrecadação tributária no Brasil é muito grande e o investimento que ele faz na educação, principalmente, é ainda muito restrito. Na educação básica, menos ainda. Então, nós temos que pensar como que o governo federal ele pode contribuir com mais recursos para a educação. Agora, é importante colocar o seguinte, não se trata de uma distribuição aleatória de recursos. Nós temos que pensar agora como articular o financiamento à educação de qualidade e a uma política redistributiva. Nós temos municípios que dispõem de recursos suficientes para uma educação de qualidade, temos alguns estados também que têm uma arrecadação de CMS muito grande, superior muitas vezes ao PIB de alguns países da América Latina. Agora, existem estados e como existem municípios que não. Então, é necessário destinar recursos a esses entes da federação. Acho que a grande questão nossa, então, é exatamente conciliar uma política redistributiva, quem precisa mais, receber mais, com uma política de incentivo à melhoria das condições de ensino e à melhoria dos resultados educacionais. Agora, a senhora nos contava anteriormente, professora, que a participação da União já chegaria a 7% do PIB, naturalmente, até mais ou menos 2000. Não, não é a participação da União. É um investimento? O Plano Nacional de Educação, ele prevê, foi proposto pelo Ministério da Educação, que daqui a 10 anos nós vamos chegar a 7% do investimento educacional em relação ao nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. Veja, não é necessário um plano nacional se nós acompanharmos o crescimento que vem ocorrendo nos últimos 10 anos na relação investimento, educação, PIB, nós vamos ver que nós vamos chegar próximo a 6,8, 6,9. A grande questão é essa, que nós precisamos investir muito mais para recuperar em termos de um déficit que nós temos, que é uma obrigação do Estado brasileiro no sentido de assegurar uma educação básica de qualidade e acesso à educação superior também. Certo. Professora, a senhora é autora deste livro, Recursos Públicos para Escolas Públicas. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente, em linhas gerais, quais foram as principais conclusões desta obra no que se refere ao financiamento da educação. Eu gostaria só de destacar para estudantes, gestores educacionais, essa obra ela está dividida em 3 partes. A primeira mostra quais são as fontes de recursos para a educação pública. A segunda, os processos de redistribuição, com foco no Fundeb. E a terceira, nós tentamos mostrar como que hoje as políticas de financiamento elas estão articuladas ao que nós chamamos o modo de regulação por desempenho. Tem aspectos que são importantes na medida que possibilita a introdução de mecanismos redistributivos, mas ainda o desenho dessas políticas ainda não favorece a medidas no sentido de um maior equilíbrio nas condições de financiamento da educação pública nas diferentes regiões do Brasil. Inclusive, a senhora diz aqui na apresentação que algumas políticas de financiamento e distribuição de recursos acabam acentuando as desigualdades regionais. Isso acontece de fato aqui no Brasil?
Sim, veja, se você continuar mantendo políticas de financiamento centradas apenas em recursos de estados e municípios, principalmente no que se refere à educação básica, nós vamos continuar tendo isso, porque a ênfase está posta no ICMS, é um imposto importante que financia a educação, mas ele é muito desigual a sua arrecadação. Então, nós conseguimos estabelecer, a partir do Fundef e do Fundeb, um certo equilíbrio na distribuição dos recursos no âmbito de cada estado. Mas quando nós comparamos entre os estados brasileiros, a desigualdade é muito grande em termos da capacidade de financiamento, o que nós chamamos de capacidade institucional de atendimento, que é a obrigação que todos os governos brasileiros têm de aplicar um recurso vinculado à manutenção e desenvolvimento do ensino. Agora, professora, a senhora trata também nesta obra o fato de recursos públicos serem destinados para o setor privado? Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Essa é a grande complicação nossa, né? Nós ainda temos essa questão. Nós temos aonde você tem recursos disponíveis para a educação, nos municípios, existe todo um processo de mercantilização que se faz pela via da prestação de serviços educacionais. Essa é uma questão que eu acho complicada, porque gera maior desigualdade entre o sistema e você começa a articular, assiste ao fortalecimento de um setor privado lucrativo hoje no Brasil, tanto no campo da educação básica, quanto no campo da educação, principalmente no campo da educação superior. E educação não é para ser negócio lucrativo, na minha opinião. Deve ficar fora, ela deve ser regida pelo Estado, eu considerá-la como serviço público. Certo, professora Marisa Duarte, eu agradeço a participação da senhora aqui no Extra Classe. Eu agradeço o convite de vocês, espero ter contribuído para essa discussão que eu acho que hoje é fundamental no Brasil, tanto no sentido de discutir mais recursos para a educação, quanto discutir princípios normativos que devem orientar a distribuição desses recursos. Confira agora as notícias da agenda. Esta é a última semana da Mostra Especial Africanidades, no Cineclube do Simpro. Nesta terça-feira, dia 27 de setembro, às 7 horas da noite, será exibido o filme A Boiador de Violas, no Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, no centro de Belo Horizonte. Na quinta, dia 29, será a vez do Cineclube Uma Tela no Meu Bairro, no bairro Floresta. Em exibição, o filme O Sol é para Todos. Confira a programação no site www.simprominas.org.br. A Regional Varginha do Simpro Minas vai promover debate sobre o Plano Nacional de Educação no dia 4 de outubro, no Centro de Referência do Professor, que fica na Avenida Benjamin Constant, número 280. O evento é destinado aos professores das redes pública e privada de Varginha e região. Participe! Confira agora o Simpre em Movimento. O Simprominas, a Associação Cultural José Martí e o projeto Nossa América realizaram um debate em comemoração ao aniversário de nascimento do educador Paulo Freire. No dia 19 de setembro, ele completaria 90 anos de vida. Na busca do ideal de educação fundamentada na democracia e na tolerância, Paulo Freire fez história e deixou um legado de lutas e esperança para a educação. Em todas as épocas existem opressores, oprimidos, e sempre é essa necessidade de luta, e uma luta pelo diálogo, pela comunicação, para que os homens estejam em diálogo constante para mudar as questões sociais e construir cultura, recriar. O Paulo Freire ele sempre acreditou no homem. Em homenagem ao trabalho de alfabetização desenvolvido pelo educador pernambucano, foi lançada a ideia da campanha Copa Sem Analfabetos. A melhor maneira hoje de homenagear o Paulo Freire era se apropriando da principal bandeira, a bandeira da vida dele, que é a erradicação do analfabetismo, né? A educação com cidadania, e colocando isso como um desafio para a sociedade brasileira nesse momento em que o país está mobilizado para a Copa do Mundo. 40 milhões de brasileiros ou são analfabetos ou analfabetos funcionais. Então, é uma campanha para que esses 40 milhões excluídos da leitura, da escrita, do mundo, da sociedade, da leitura e da escrita, ele possa também ser incluído nessa sociedade.
A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.